Pessoal, eu tô fazendo aqui a gravação pelo iPad, e aí com 15 minutos ele corta aqui, quando a gente tá gravando, ele corta para fazer o envio, né? Então, pelo que eu tô vendo aí, eu ainda tô aprendendo, não sou youtuber, só no meu iPad aqui só suporta 15 minutos de gravação e depois ele corta o meu vídeo aqui. Então vamos continuar aqui a nossa dica, as nossas dicas para a prova, tá certo? Que vocês vão fazer na próxima segunda-feira. Vocês já sabem que vocês terão um prazo de 24 horas do momento que recebem a prova até encaminhá-la ao professor, tá certo? Pessoal, eu vou encaminhar um e-mail, vou fazer um e-mail específico para receber essas provas, para não ter problema com relação à minha caixa e assim não alguém tipo assim não conseguir me mandar, tá? Eu vou querer, vou dizer para vocês direitinho como é que vai ser essas diretrizes da prova. Eu vou pedir para que você elabore um texto dissertativo, tá certo? Sobre algum tema que a gente estudou. Professor, que tema? Como é que será isso? Muito simples. Você vai pegar, vocês têm à disposição os vídeos de todas as aulas, tá? Todas as aulas. Inclusive, eu mandei doutrina para vocês, tá? Livros. Vocês farão o seguinte, pegarão os pontos estudados na aula. Quais foram os pontos? Vamos lá. Sociedade. Primeiro momento, aquela aula introdutória. Política, tá certo? Que vem a ser a política que a gente estuda, tá certo? Como foram a formação dos primeiros grupos sociais, quais os temas centrais da política, como foi que se formaram os grupos sociais, e aí você tem a teoria do espontaneísmo e a teoria contratualista para essa formação. E aí, muito cuidado. Como é que eu posso perguntar? É assim, pessoal. A pergunta vai ser desse tipo aqui. Eu não decidi qual tema, mas a pergunta é muito simples. Produza um texto de... Um exemplo. Produza um texto dissertativo onde você analisa as teorias sobre a origem da sociedade. Isso é uma questão de prova. Produz um texto dissertativo sobre isso. Então, você vai procurar construir o quê? Dizer como foi as hipóteses de formação dos grupos sociais, destacar as teorias, mostrar a teoria da espontaneidade, ali liderada pelo Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, ou a teoria do contratualismo, ali determinado por Platão, Hobbes, Rousseau, enfim. E aí você vai fazer o quê? Uma evolução. Quando eu estou pedindo para você produzir um texto dissertativo, você não pode chegar para mim na resposta da prova e vir colocando tópicos, como eu coloco na aula, tá? Porque a questão está pedindo para você construir um texto, você vai construir um texto, tá certo? E aí você tem à disposição até para te auxiliar, tá? Você tem livros, você vai ter a internet para construção. Só tem um cuidado muito grande, tá certo? Quem for, você vai ter 24 horas, tá? Eu não sei como é que você vai resolver essa prova, tá? Não sei como é. Mas, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado. Se eu peço uma pergunta desse tipo e você simplesmente transcreve de algum site da internet, isso já caracterizou plágio. Ah, professor, tá errado, o senhor marcou que tá errado. Não é que tá errado a resposta, tá? O que está ali é que você pegou aquela ideia de alguém, tá certo? Você copiou a ideia de alguém. E no plano acadêmico, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender e tem que evitar, tá? Isso não é nem evitar, não pode fazer de jeito nenhum. É plagiar a resposta de alguém, tá certo? Isso não é admitido no plano acadêmico. Então, quem está no ensino superior, se você vai eu vou copiar a ideia porque isso aqui o professor vai dizer que está errado, quer dizer, o professor sabe mais do que o que está no livro, né? Que é sempre aquela ideia que a gente tem, né? Para questionar uma correção. Cuidado, tá? Se você pretende retirar a sua resposta de algum lugar, não transcreva exatamente nas mesmas palavras que está lá. Procure, se você vai copiar alguma coisa, a ideia do autor, mas não utilize a mesma construção, as mesmas palavras, porque isso é plágio. E o plágio não vou admitir, tá certo? O plágio não será admitido, tá bom?
Então, se eu observo que na prova tem um parágrafozinho muito bem construído e de repente até de algum livro que eu já li, opa, pera lá, isso é plágio, tá? Plágio eu não vou aceitar. E aí, como é que vai ser, né? Aí você vai ter que arcar com essas consequências aí do plágio, tá certo? Bom, seguinte, dentro dos assuntos que nós estudamos, que nós analisamos, a gente estudou sociedade, nós vimos também características da sociedade brasileira. Posso ou não posso pedir para você elencar características típicas, peculiares da sociedade brasileira, para você falar daquelas características que eu falei, né? Sociedade plural, né? A cordial, lembram daquilo ali? Tá certo? Então, individualista, enfim, precisa lembrar dessas características e dissertar. Tá tudo nas aulas, está tudo nas aulas. Tá? Qual foi o tema seguinte que nós começamos a abordar? O Estado. O que é Estado? Teorias que justificam a existência do Estado, formas de surgimento do Estado, aí dentro do Estado ainda a evolução do Estado, tanto aquele Estado da antiguidade, tá? Da antiguidade oriental, da antiguidade clássica, Estado medieval, Estado moderno, como produz um texto dissertativo como surgiu o Estado moderno. Qual a relevância da paz de Westfália para a construção do Estado moderno? Eu posso pedir tudo para você dissertar sobre isso aí, dentro ali de umas 15, 20 linhas, 30 linhas, não sei, um limite. E aí você produzir um texto dissertativo em relação a isso. A prova é nesse sentido, a prova vai ser nesse formato, tá bom? Depois disso nós vimos o Estado moderno, tá certo? O Estado moderno se pauta por 3 características. Então, posso ou não posso pedir para que você produza um texto dissertativo explicando como quais são as características, a diferença das características. Produz um texto dissertativo elencando as características, distinguindo as características do Estado moderno, tá?